Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, o que está compartilhando com os irmãos um sonho que eu tive, e já antemão peço aos irmãos que estejam orando pela minha vida, pela minha família, pela minha vida ministerial, pelo ministério Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, aonde pela misericórdia de Deus estou pastoreando com a minha esposa, missionária Natasha, e também na vice-presidência, pastor Ageu e missionária Chayenne. Somos carentes das suas orações, porque as batalhas espirituais que nós enfrentamos são grandes, mas há um Deus no céu que sempre está nos guardando e nos livrando, nos capacitando e nos dando força dia após dia para poder seguindo adiante com a obra do Senhor. Meus amados irmãos, preste bem atenção, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tive um sonho, e nesse sonho eu estava em um programa, eu não me recordo qual seria esse programa de televisão. E tinha um pastor que a igreja dele é uma igreja dessa de Porta Larga, igreja mundana. E tinha um debate, e eu fui convidado. E a princípio, no sonho, eu não entendia por que eu estava ali. Porque eu sou contra o debate concernente discussões concernente à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que discussões tolas não chegarão a lugar algum concernente à palavra de Deus. Então, ao meu consentimento que eu tenho hoje, se alguém me chamar para poder participar de um debate concernente à palavra, eu não acho cabível de eu ir, a não ser que Deus fale comigo, vai. Então, se Deus falar, eu vou, porque talvez que por meio daquele debate, algo Deus quer fazer. Mas o sonho que eu tive, eu estava em um programa de televisão, e esse pastor de uma igreja de Porta Larga, eu não sei quem é, não conheço, ele falava que não tinha nada a ver o pecado, que nós estamos no século 21 e que as coisas mudou, e que esse negócio de tanta rigidez não ia levar ninguém ao caminho do céu, que ia levar o povo a se privar e não conseguir se firmar na presença de Deus. E num sonho eu fui tomado com uma autoridade muito grande de Deus e com uma sabedoria do céu. Eu lembro das passagens bíblicas, lembro do assunto a qual Deus trouxe ao meu coração, e quando ele se calou, então comecei a falar. Quando eu comecei a falar, olhando para ele, eu falei bem assim, é possível sim a gente servir a Deus em uma vida devota, em uma vida separada, em uma vida santificada na presença de Deus. Eu falei, primeiramente, eu não vou trazer aqui uma linha teológica que estão pregando em nossos dias concernente à teologia da prosperidade. Eu vou trazer uma linha teológica pautada, alicerçada biblicamente. Raiz, Bíblia, é o que eu vou estar trazendo aqui. E eu começava a citar personagens bíblicos e passagens bíblicas. E eu falava, é possível sim. Se os nossos pais na fé, e o maior exemplo para nós é a palavra de Deus, como exemplo de regra e prática e fé, é a palavra de Deus, é por meio dela que vamos ser julgados e vamos ser salvos. Então devemos pregar a palavra piamente. Então eu começava a falar a respeito do patriarca Jó. Eu falava, o patriarca Jó, homem reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. E eu colocava alguns pontos na vida de Jó. Primeiro eu falava, homem fiel, íntegro, desviava-se do mal. Jó era temente. Jó desviava-se do mal. Por quê?
porque ele tinha temor. E eu falava, o que a nossa geração está precisando para poder se afastar do mal, para poder se afastar do mundaísmo, para poder se afastar de todos os atrativos carnais e mundanos que estão aplicando dentro das denominações, para poder segurar o povo, atrair a multidão de pessoas carnais. O que o povo precisa, muitos nessa geração, é o temor e o tremor mediante a palavra de Deus. O que nos faz desviar do errado, o que nos faz desviar da corrupção, o que nos faz desviar do adultério, o que nos faz desviar da mentira, o que nos faz desviar do engano, o que nos faz desviar de toda imundície que está em nossa volta é o temor. Eu falava, se Jó, homem que nem nós, humano, sujeito, limitado a nossas mesmas paixões, ele desviou do mal, venceu tudo isso, nós também venceremos. E eu citava o que Paulo falou. Paulo, quando saudava as igrejas, ele falava, a igreja de Éfeso, aos irmãos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Éfeso, paz e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O hábito e o costume da igreja primitiva é a chamar, saudar uns aos outros de santo, porque a palavra santo vem da raiz o quê? Separados, diferenciados. Santo, como nosso Deus é santo, até mesmo como o apóstolo Pedro, ele ali falou. Bom, nesse sonho eu falava muita coisa, irmãos. E quando eu estava finalizando as minhas palavras, chegando ao final, tomado por uma autoridade de Deus muito grande, a representante daquele programa se colocava de pé. E ela olhava para mim e falava bem assim, eu nunca vi na minha vida tamanha sabedoria como a sua. E eu falava, essa sabedoria não é minha. A sabedoria vem de Deus para nossas vidas quando nós abrimos o coração para poder vivermos a verdade. Então o Senhor nos dá a sabedoria necessária para poder ser aplicada na vida das pessoas. Aquele pastor de uma igreja de Porta Larga, ele se calava, ele não tinha mais argumento. O que eu entendi, irmão, nesse sonho, é que talvez eu não vou estar em um programa de televisão. O que eu entendi nesse sonho é que muitas das vezes eu vou me deparar em situações que o próprio Deus ele vai me dar as palavras certas para poder falar a sabedoria do céu, porque o princípio da sabedoria é o temor a Deus. No livro de Provérbios está escrito isso. O princípio da sabedoria é o temor. Irmãos, hoje a gente vê tantos estudos, tantas faculdades teológicas. Não é que isso seja ruim, mas pelo outro lado, o povo está crescendo ou acumulando informações, porque o verdadeiro conhecimento, biblicamente falando, fala de relacionamento, fala de intimidade com Deus, de temor diante de Deus. A Bíblia fala que Deus fez Adão, a imagem e semelhança de Deus, e fez Eva, e Adão conheceu Eva. Quando a Bíblia fala de conhecimento, fala de intimidade, de relacionamento. A nossa geração, não vou generalizar, mas muitos não é carente de informações, de acumulações de informações, porque muitos têm acumulações de informações, mas não têm conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus, que é o conhecimento mediante a palavra de Deus, nos traz temor, nos traz para perto de Deus, nos faz querer dar um bom testemunho, viver uma vida em saber que nós somos representantes de Deus na terra e que a gente não pode degrinir a imagem do nosso Pai, do nosso Deus, que confiou em nós tamanha responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Esse sonho que eu tive, talvez eu possa estar um dia em um programa de televisão, não sei, não vou falar que eu não vou estar. Hoje eu tenho o meu consentimento que debates não chega a lugar nenhum. Debates bíblicos, a pessoa tem um pensamento, outro tem outro pensamento, e ali vem um debate e até gera discussões. Então eu já não vejo Deus no meio disso.
Mas se eu estiver em algum lugar e eu ser entrevistado e tiver outra pessoa de um ministério de porta larga, eu não vou me calar, irmãos. Eu sei que eu vou ser tomado pela autoridade de Deus, que eu não tenho me calado o decorrer desses 17 anos pregando a palavra de Deus. Eu não me calo. Aonde eu estou pregando a palavra, aonde eu estou, que eu vejo alguém tentando degrinir ou distorcer a palavra de Deus, eu me levanto. Eu falo, não é desse jeito, não é dessa forma. Coloca o teu joelho no chão, coloca a tua boca no pó e peça a Deus para poder te guiar, te direcionar, que você vai ver que não é como você está pensando servir a Deus. Servir a Deus, irmãos, a Bíblia nos ensina como devemos servir a Deus. E o Espírito Santo de Deus nos conduz a viver uma vida de santidade e verdade. Irmãos, é possível sim ser fiel a Deus em nossos dias atuais. O livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 7 por diante, vai dizer que Deus não muda. Deus jamais muda, irmãos. Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. As pessoas estão mudando, estão distorcendo a palavra de Deus, estão pervertendo o evangelho de Cristo Jesus. Mas ainda há os remanescentes que Deus levantou para poder estar pregoando a palavra do Senhor, pregando uma linha teológica bíblica, alicerçada em texto, contexto e com a autoridade do céu, irmãos. Que possamos cada dia mais orar e rogar ao nosso Deus, que nos guia em toda a verdade, em toda a verdade. Que Deus te abençoe. Ore por nossas vidas, que eu estou orando por todos vocês que têm me acompanhado aqui no canal, que têm somado na minha vida, na minha família, que têm somado no Ministério MPV, que é Ministério Palavra Viva. Que Deus te abençoe. Eu não sei se os irmãos entenderam esse sonho, mas eu pude entender, irmãos, que a gente não se pode calar nossa voz diante de hereges, diante de pessoas que querem um evangelho de porta larga. Os nossos jovens estão se afastando da igreja e da presença de Deus, não é porque estão cobrando isso e aquilo deles, não. É justamente por deixar eles tão liberal dentro da igreja, é que eles não conseguem se firmar na presença de Deus. Porque olhando para a Bíblia Sagrada, os que mais padecia os jovens. E hoje eu vejo pastores dizendo que os jovens não estão se firmando na igreja porque estão imputando a eles um fardo pesado. Mentira. A vida de um jovem cristão tem que ser alicerçada na oração, no jejum, na palavra, em uma vida devota a Deus. Senão, ele não vai sustentar por muito tempo em viver um evangelho mundano, sem estar buscando a presença de Deus. Ele vai ficar ali até um certo tempo, irmãos. Como conheci jovens que ficam até um certo tempo dentro de certas denominações que lá dentro se prostituía e não era cobrado. Lá dentro passava a mão na cabeça dele. Lá dentro ele bebia e passava a mão na cabeça dele. Lá dentro ele usava roupas indecentes e passava a mão na cabeça dele. Até o dia que ele conheceu a verdadeira palavra de Deus. Hoje muitos que congregam com nós, alguns veem de ministérios de porta larga e fala comigo, pastor, como eu estava cego, como eu estava perdido, como aquela dracma perdida, perdidos dentro da casa de Deus. E o pior, a dracma está falando de uma moeda. Quando a moeda ela se perde, ela não sabe que está perdida. E quando o Senhor Jesus fala sobre essa parábola da dracma perdida dentro da casa, são muitos filhos que estão perdidos e o pior, nem sabem que estão perdidos. Só o dia que as escamas cair dos olhos e a visão se abrir é que vai perceber que estava perdido, como muitos hoje que têm sido alcançados pelo evangelho genuíno. E nós oramos para que Deus possa tirar as escamas dos olhos de muitos jovens
que estão caminhando para a perdição, e aqueles que estão em denominações de porta larga, em prostituições, em bebedice, e não tem cobrança, porque tudo pode, não tem confronto, não confronta os seus pecados, não confronta os seus prazeres carnais, porque às vezes tem medo de perder uma multidão que está ali dando volume dentro da igreja, do templo. Mas o tempo é chegado. O tempo é chegado, irmãos, do joio ser separado do trigo, e nós temos que anunciar a palavra de Deus. Então me ajude aqui no canal a alcançar almas. Pessoas entrem em contato comigo. Já ia encerrar o vídeo e o Espírito Santo de Deus me conduziu a falar mais. Me ajude a alcançar mais vidas. Pessoas entram em contato comigo através desse canal, falando: pastor, eu quero reconciliar com Jesus. Eu vi seu testemunho, eu vi um ensinamento, eu vi uma pregação sua lá, e eu quero reconciliar, eu quero fazer diferente, eu quero servir a Deus de verdade. Você está me ajudando a ganhar almas para o reino de Deus. Você está me ajudando a ser um contribuinte para o reino do céu. Então, que você possa deixar o seu like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante, ele vai estar compartilhando o vídeo. E se você não ser notificado, irmão, porque o YouTube, ele não está notificando meus vídeos, poucas pessoas recebem as notificações dos meus vídeos. Você pode entrar todo dia no meu canal lá, MPV Pregando para Multidões, que você vai ver lá que tem vídeo meu novo no canal. E assim vamos estar alcançando almas, porque o nosso objetivo nesse canal é pregar o evangelho genuíno e alcançar almas para o reino do céu. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.